Se liga só nessa televisão da Toshiba que está aqui atrás de mim, pessoal, porque depois que eu testei ela, sem sombra de dúvidas, o meu nível de exigência em relação a outras televisões de entrada ou até mesmo intermediárias vai subir bastante, porque a televisão da Toshiba aqui atrás tem vários pontos positivos e, além disso, ela tem um recurso que geralmente a gente só vê em televisões mais premium. E o recurso que eu estou me referindo aqui é a tecnologia de Full Array Local Dimming, que também é conhecida ali como a tecnologia de escurecimento local, que é uma tecnologia que algumas televisões possuem para controlar as zonas de iluminação com maior precisão, dando para a gente um melhor nível de preto, um melhor contraste e também minimizando as chances da televisão ali sofrer de problemas de vazamento de luz. Inclusive, quando a gente comprou a televisão, a gente nem se ligou que a televisão tinha essa tecnologia, pois lá no site isso não fica muito claro. Então, quando a televisão chegou aqui pra gente e a gente viu na caixa que a TV tem tecnologia de escurecimento local, a gente até ficou meio assim, duvidando um pouco, sabe? Pois afinal de contas é uma tecnologia que outras marcas insistem em colocar só em televisões mais caras. E o recurso de escurecimento local aqui na televisão da Toshiba de fato funciona, dando pra gente um nível de preto que com certeza está bem acima da média se comparado a outras televisões que estão na mesma faixa de preço. E uma coisa que eu achei legal é que inclusive a gente consegue mexer um pouco nessa calibração. Vocês conseguem, por exemplo, desligar completamente o escurecimento local, conseguem deixar ele em baixo, médio ou, se preferirem, conseguem colocar no alto, e é colocando no alto que a gente realmente ali tem um nível de preto que se destaca muitíssimo. Tudo bem que quando a gente coloca no alto, o efeito blooming ele é um pouco mais fácil de visualizar. E lembrando que o efeito blooming é aquele clareado que fica em volta de objetos mais brilhantes em cenas de fundo escuro. Mas pelo menos nos testes que a gente fez até agora, isso não me incomodou. Mas se você acha que isso vai te incomodar, tu pode tranquilamente ali colocar esse recurso no médio, por exemplo, que ainda assim você vai ter um nível de preto muito bom e o efeito blooming já vai diminuir ali muitíssimo. Ou seja, pessoal, a gente tem aqui um ótimo nível de preto com um bom contraste e sem problemas de vazamento de luz. E eu queria destacar mais uma vez que o fato dessa televisão ter recurso de escurecimento local deveria, do meu ponto de vista pelo menos, ser motivo de inveja para outras marcas bem maiores que insistem em não colocar esse tipo de tecnologia em suas televisões mais básicas. Inclusive, se alguém que estiver assistindo esse vídeo já tiver a televisão da Toshiba aqui atrás, comenta aqui embaixo como é que é o nível de preto da televisão, pois dessa forma a gente consegue ter um parâmetro melhor para ver se realmente a maioria das televisões estão vindo com uma qualidade tão boa nesse sentido, se comparado à nossa. E eu não sei se vocês repararam, mas eu ainda não falei qual é o nome dessa televisão. Eu até mencionei que é uma TV da Toshiba, mas eu ainda não mencionei o modelo, porque aqui é uma parte que eu acho que vale a atenção de vocês. O nome do modelo dessa televisão se chama M550LS, entretanto, pelo que a gente pesquisou, se vocês jogarem o nome dessa televisão no Google, talvez vocês sejam levados para uma outra televisão da Toshiba que tem um nome bem parecido, começa igualzinho ali com M550, só que termina com KB, e pelo que a gente pesquisou, essa televisão seria uma versão um ano anterior, inclusive ela tem um pezinho bem diferente se comparado a essa que a gente tem aqui atrás. De qualquer forma, aqui embaixo no campo da descrição, a gente já vai estar colocando o link direto aí para essa televisão, caso vocês queiram dar uma conferida no preço, tanto da versão de 50 polegadas, que é o modelo que a gente tem aqui atrás, como também o modelo de 55 polegadas. No manual da TV, eles até informam que existe uma versão de 65 polegadas, mas pelo menos no momento em que a gente está gravando esse vídeo, eu não vi uma versão de 65 polegadas dessa televisão ainda à venda. De qualquer forma, os links vão estar aqui embaixo. E eu já vou aproveitar aqui para dar uma super dica para vocês. Se vocês estão pensando em comprar uma televisão no futuro, aqui embaixo no campo da descrição a gente também vai estar colocando o nosso link oficial do grupo do WhatsApp e do Telegram, onde diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para participar e entrar. O link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Mas enfim, pessoal, vamos continuar aqui falando sobre a qualidade da imagem. Afinal de contas, apesar do nível de preto ser muito importante, também é relevante aqui a gente falar sobre a qualidade das cores dessa TV. Em relação à qualidade das cores, a televisão possui a tecnologia QLED, que tem como principal objetivo entregar melhores cores pra gente, e sem sombra de dúvidas, isso é um ponto bem positivo. No entanto, devo confessar para vocês que em relação à questão das cores, eu prefiro testar mais a televisão para chegar a um veredito final. Por que eu digo isso? Porque durante os testes, até o momento, na maior parte dos vídeos que a gente usa para teste, a televisão está entregando uma qualidade de imagem boa. No entanto, em alguns vídeos em particulares, por algum motivo, a televisão entrega uma qualidade de cores para a gente que fica abaixo da média se comparado a outras televisões de tecnologia QLED que a gente já testou aqui no canal
e por isso eu prefiro testar mais a televisão para dar um veredito final sobre isso. No entanto, essa questão das cores, pelo menos até o momento, não me parece ser algo muito preocupante, porque como eu falei, na maioria das vezes a televisão vem mandando bem em relação às cores, e nesses vídeos onde por algum motivo ela fica abaixo da média, pelo menos até o momento isso só ocorreu em alguns vídeos aleatórios do YouTube, então a princípio não é algo assim para se preocupar muito, mas eu particularmente prefiro testar mais a televisão e mais conteúdos, testar em vários outros conteúdos diferentes para chegar a uma conclusão definitiva sobre a televisão aqui em relação às cores. Inclusive, se vocês realmente quiserem mais conteúdos em relação a essa televisão, não esqueçam de dar o gostei aqui embaixo e também pedir isso no campo de comentários, pois é dessa forma que a gente consegue ver se vocês realmente querem e estão interessados em mais conteúdos em relação a essa televisão, e também aproveita para dar uma olhadinha aqui embaixo e confirmar se vocês estão aí inscritos no nosso canal para não perder os vídeos futuros. E só para encerrar essa parte em relação à qualidade da imagem, vale a pena mencionar que ela possui suporte para Dolby Vision e tem uma taxa de atualização de 60 Hz. Só que existem outros detalhes ainda para mencionar para vocês aqui nesse vídeo de primeiras impressões, onde a televisão surpreendeu muitíssimo, e uma dessas outras coisas foi em relação à qualidade sonora dela. A TV tem um som que é muito alto, pessoal. Muito mais alto, por exemplo, se comparado a uma televisão B8000 da Samsung, muito mais alto do que uma Q60B também da Samsung, e a sensação que eu tenho é que a TV consegue entregar um áudio que também é muito mais alto se comparado à televisão QN700B de resolução 8K da Samsung, que a gente testou recentemente aqui do canal. Eu estou usando como exemplo aqui só TVs da Samsung, porque são TVs que a gente testou recentemente aqui no canal, então a gente consegue se lembrar um pouco mais. Mas enfim, o som da televisão surpreende muitíssimo, é muito alto, e além do som ser muito alto, a qualidade geral do som também é muito boa e tem graves bem competentes aí, levando em consideração a faixa de preço dessa TV. E ainda tem mais um ponto positivo que eu queria dar para essa televisão nesse vídeo de primeiras impressões, que é em relação ao sistema operacional que ela está utilizando. Ela está utilizando aqui o sistema operacional Vida, que eu sei que é um sistema operacional menos conhecido, menos popular, e eu entendo completamente as pessoas que olham para esse sistema chamado Vida com um pezinho atrás, sabe? Eu também estava meio desconfiado. No entanto, uma coisa que eu gostei muito nesse sistema é que ele é bem ágil, responde a gente de forma bem rápido e é bem mais fluido, por exemplo, se comparado a outras televisões que a gente vem testando recentemente aqui no canal. Por exemplo, só para vocês terem uma referência, se a gente pegar aqui uma televisão de entrada da Samsung, uma da LG e uma da TCL, por exemplo, muito provavelmente vai ser a televisão da Toshiba aqui atrás que vai conseguir responder a gente com mais agilidade, e dá para ver que ele é muito bem otimizado para a televisão, então sem sombra de dúvidas esse é um ponto bem positivo para ela. E além disso, eu também gostei bastante do visual da televisão, é um visual fácil de mexer, fácil de entender as coisas, então também é um ponto bem positivo para ela. No entanto, tem um ponto de atenção aqui em relação ao sistema operacional, que é algo onde ela perde se comparado à concorrência, que é em relação ao suporte a aplicativos. Ela até entrega ali suporte a aplicativos grandes, como YouTube, Netflix, Disney Plus e Prime Video, por exemplo. Mas ela não entrega suporte para outros aplicativos, como Star Plus, HBO e também aí o Crunchyroll. E sobre as conectividades da televisão, elas estão aparecendo na tela aí agora para vocês darem uma conferida. Mas enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo de primeiras impressões, e se por acaso vocês realmente quiserem mais conteúdos dessa televisão, não esqueça de largar o gostei aqui embaixo, também pedir no campo de comentários, pois isso é muito importante para a gente avaliar se realmente vale a pena fazer uma análise mais completa ou mesmo estar comparando com outros modelos. Então, se vocês quiserem, não esqueçam de dar o gostei e comentar aqui embaixo. E se fosse aqui para fazer um resumo geral baseado nas nossas primeiras impressões até o momento, eu pelo menos estou bem surpreso com a televisão, porque para ser sincero é a primeira TV da Toshiba que a gente testa aqui no canal e eu não estava esperando muita coisa, mas no final das contas ela entregou para a gente recurso de escurecimento local que realmente funciona, tem um som que é bem alto e se destaca se comparado aí a vários concorrentes, e além disso tem um sistema operacional que também consegue ser bem fluido, provavelmente mais fluido que a média geral de outras concorrentes do mercado. E como pontos mais de atenção, vamos colocar assim, tem a questão do suporte a aplicativos, como eu mencionei anteriormente, e também tem aquela outra questão que eu mencionei lá na metade do vídeo, ou no começo, enfim, sobre a questão das cores, que até o momento vem mandando bem, mas que por algum motivo em alguns conteúdos me parece ficar abaixo da média se comparado a outras TVs QLED, só que daí eu vou fazer testes futuros aí, se vocês quiserem, para trazer uma análise aí bem mais detalhada sobre ela. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, gostaram do vídeo?
vídeo, não gostaram, o que acharam da televisão, ou se alguém aí já tiver essa TV, comenta aqui embaixo o que você está achando dela para estar complementando ainda mais esse vídeo. E se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, também comenta aqui embaixo, que podem ser coisas que a gente pode estar trazendo aí em vídeos futuros se vocês quiserem. Então, de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!